Ela é especialista em moda, apaixonada por comunicação, empreendedora, superou a depressão e sofreu um relacionamento abusivo. O bate-papo de hoje é com Camille. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contramão Podcast, o programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quer perguntar. Na minha frente hoje, Camille Arendt. Acertei? Acertou, é isso aí. Que sobrenome, hein, meu? É, alemão. Alemão? Uhum. Eu sempre quis ter um sobrenome chique, mas o meu é Santos Pereira. Não dá esse peso, né? E é engraçado que quando eu era pequena, tem que soletrar sempre, né? E aí, quando a gente ia no médico, alguma coisa assim, a minha mãe falava... Como é que ela falava? Branco. Não, ela falava, tipo... Alzheimer. Quer dizer... É que eu falo November Delta Tango hoje, o final, né? Mas ela falava rato, tatu, alguma coisa assim. E eu ficava, meu Deus, o que a minha mãe fica falando dessas coisas, sabe? Enfim. Alemão. Alemão. Como que você tá? O alemão? Não. Pode ser também, olha. Não, Gostei eu tô raciocínio, hein, velho? Como você está quem? O alemão? Não, você, a Camille. Como que você tá agora? Tá nervosa? Tá de boa? Tá tranquila? Tô muito. Eu acho que eu nasci pra isso. Olha. Comunicação, jornalismo sempre teve forte em mim. Tanto que eu queria ter feito faculdade de jornalismo de moda. Mas não aconteceu. Eu acabei me formando só em moda. Mas a comunicação é algo que me fascina desde pequena. Você sempre se comunicou com facilidade? Sempre Muito. Foi... Muito comunicativa, muito fácil de interagir com as pessoas, não sou nada tímida. E tanto que eu tô aqui super tranquila, não tá nem o coração batendo mais Legal. forte, sabe? Não, sim. Tá bem massa. Tem gente que começa a tremer a mão aqui, você fala, calma, nervoso. meu, bebe uma água. Você acha que é o quê? Comunicação é um dom, então? É natural, é desenvolvido, é uma habilidade? Eu acho que dá pra gente. Eu acho que qualquer habilidade a gente consegue desenvolver. Eu acho que, claro, tem o dom que a gente nasce, o dom que Deus nos presenteia, mas eu acho assim, se alguém é tímido ou alguém não se comunica muito bem, você tem como fazer exercícios e técnicas para trabalhar isso e vir a se tornar um bom comunicador. Interessante. Uhum. Na sua frase apareceu a palavra Deus e já me chamou a atenção. Essas águas, quem é Deus para você? Na verdade, para mim, Deus é deusa. Deusa? É uma deusa. Olha. E para mim, a minha deusa é a natureza. Eu acredito muito que a natureza responde tudo que eu preciso e ensina tudo que eu preciso aprender. E aí, indo um pouquinho mais fundo nessa questão de Deus e de quando a gente se desligou da natureza, porque a gente era muito... Pensa quando as nossas avós falavam que quando é lua cheia não pode fazer isso, ou virou a lua vai nascer neném, sabe essas coisas? Sim. E é tudo... Se a gente prestar atenção na natureza e a gente seguir as coisas da natureza, elas vão te responder, a vida vai fluir de uma maneira muito tranquila. E a gente está cada vez mais se distanciando da natureza. Então, muito antigamente não tinha essa ideia de Deus. Muito antigamente não tinha essa ideia de Deus, de ter um Deus. Eu não sei quando é isso, eu não tenho conhecimento para isso, mas calma aí que eu vou chegar lá. Não, fica à vontade. E aí, um estudioso alemão, eu acredito que ele seja da área de psicologia, psiquiatria, alguma coisa assim, eu não conheço ele também muito a fundo, que é Erich Fromm. Ele tem uma teoria falando que quando a gente começou a pensar em presente, passado e futuro, é que a gente começou a se distanciar da natureza. E aí, para a gente poder... Como a natureza era o nosso guia de tudo e a gente se distanciou do nosso guia maior, teve que se criar uma ideia de Deus para poder guiar a gente. Porque a gente não era mais guiado pela natureza, entende? Certo. Então, para mim, o que me guia é a natureza, é uma deusa. Que, muito provavelmente, tem o mesmo poder, o mesmo... ternura, o mesmo amor incondicional que o teu Deus é. É a mesma coisa. Porém, eu entendo de uma forma diferente. E essa natureza, ela também é a força criadora de tudo? De tudo. Inclusive do ser humano?
inclusive do ser humano. E entenda-se por natureza, não só o planeta Terra. Legal. Natureza, tudo que existe... O cosmos. Isso tudo é natureza. O universo. Tudo. Que é, algumas pessoas chamam de energia, algumas pessoas de Deus, ou, sei lá, Alá. Eu não tenho tanto conhecimento religioso como eu gostaria, tá? Sim. Mas eu acredito que seja uma coisa só e que eu chamo de natureza. E você acha que ela possui uma espécie de inteligência criadora? Então ela governa a partir de ela tem inteligência, não, uma consciência? Eu acho que a gente não tem ainda condição de entender o nosso cérebro hoje, não tem condição de entender o que seria Deus ou deusa ou natureza ou energia ou o que quer que seja. Por isso que essas perguntas tão confusas, Big Bang, ou quem criou Deus, ou de onde é que veio o diabo, ou essas perguntas muito complexas que a gente não consegue responder ainda, de nenhuma maneira, nem cientificamente, nem religiosamente, eu acho que é porque a gente ainda não tem maturidade suficiente para isso. Então, a gente precisa viver de forma que a gente consiga digerir o que está no nosso nível hoje. Nossa. E não querer ultrapassar steps. Quase que a Matrix, né? Como se você pudesse ter acesso somente... Te colocam somente aquele limite de acesso porque o seu cérebro não teria condição de lidar com toda a realidade. Exatamente. Basicamente isso. E nessa ideia, eu tô indo por essas aulas... Mas... E deixa eu só fazer uma coisa muito interessante, uma comparação, uma análise interessante, porque quando você usa droga, eu nunca usei droga, tá? Mas dizem cientistas, ou não sei, Chico Xavier uma vez experimentou droga para saber o que acontecia espiritualmente no corpo. E o que Chico Xavier falou experimentando droga, eu acho que ele experimentou maconha, tá? Eu não tenho certeza. Ele disse que a droga leva a gente para outra dimensão. E o nosso corpo não está preparado para isso. Então, quando a gente volta, dá um chacoalhão assim. Sabe quando a gente tá dormindo que parece que vai cair? Que dá aquele solavanco assim? Sim. É isso quando a gente volta depois de usar droga. E aí o nosso corpo meio que se perde, porque a gente foi para um lugar que a gente não estava preparado para ir, a gente foi de uma maneira completamente incorreta, e aí a gente volta e fica perdido, e aí a gente quer ir mais. Sabe É punk. Como se a droga servisse como uma espécie de portal de acesso a um lugar que você não tem condição de estar. De ir sem a droga. Não... E que você vai ir num dia de forma natural, porque essa é a evolução do ser humano. Entende? E a droga antecipa isso de uma maneira muito perigosa. Então, todo ser humano ele vai para essa evolução e para esse lugar? Acredito que sim. Eu acho que a nossa função aqui é evoluir. É crescer, é conhecer, é aprender. É para isso que tu tá aqui. E o conhecimento, ele só se solidifica ou se torna real quando você compartilha isso. Porque se eu aprendo uma coisa e eu não compartilho aquele aprendizado, ele não é conhecimento. Entendi. Agora você acredita, por exemplo, que o ser humano, então, ele passa por um processo aqui é uma espécie de passagem onde ele está para aprender. Uma das formas é ele compartilhar o que ele aprendeu. Pausa, mesmo que o que ele aprendeu é errado. Porque eu também tenho que partir desse pressuposto, certo? Eu posso estar transferindo um conhecimento que ele não é uma verdade. Ele é, mas, tecnicamente, por essa linha de raciocínio, faz parte do propósito dele. E todo ser humano vai para esse lugar de existência. E por que eu quero chegar num ponto que você mencionou, o diabo, eu iria questionar se existe esse mal. Para mim, não existe. Não existe? O mal não existe? Existe. Mas para mim, o mal... Não como uma força espiritual? Não. Isso é Deus, é único. Se a gente pensa que Deus é único, como é que a gente acha que tem um mal como uma contra-força? Não tem. Eu acho que o mal é a ignorância por falta de conhecimento. Então, o mal está dentro de nós, da mesma forma que o bem está dentro de nós. Ninguém é 100% bom ou ninguém é 100% mal. O Jung, né? Da teologia oriental. Em todo preto tem um pouco de branco, em todo branco tem um pouco de preto. Não tem como fugir isso. Sim. Interessante.
É um raciocínio diferente, mas ele é no mínimo interessante, ele é provocativo. Agora, eu só queria sair dessa zona pra saber. O cara chega desse outro lado e lá tem o quê? Não sei. Uma possibilidade. Não faço ideia. Porque os cristãos vão dizer, por exemplo, no céu, é uma nova terra, um novo céu, um novo então, pra tempo. mim, isso é... Lá você é humano? Não existe lugar físico. Eu acho que é tudo níveis de consciência. Aqui é um nível de consciência? Aqui é um nível de consciência. Cara, muito Black Mirror isso, hein? Isso é interessante. É. Aqui é nível de consciência, então. Tudo nível de consciência. E quando a gente vai pra outro lugar... É outro nível. É outro nível de consciência. E que a gente não tá preparado. E lá você pode você se materializaria em qualquer outra coisa ou em nada, por exemplo, ou só em espírito? Não sei, eu acho que é mais daí ligado à energia. Então é mais energia nos outros lugares. Você acredita em espírito? Acredito. Já frequentei muito o Allan Kardec. E o Allan Kardec me respondeu muitas dúvidas. Que eu fui somando. Lugarzinho fui já em igreja católica. Tenho comunhão. Como é que é? Depois Hóstia, crisma. Crisma, tal. Fui igreja evangélica. Foi em igreja evangélica? Fui na Seixonoye. Eu sou muito curiosa. E cada uma conseguiu me responder um pedacinho de coisa que eu precisava. Eu não conheço... Seria muito injusto eu falar que eu conheci a fundo uma religião. Não. Tá. Eu não tenho esse nível de conhecimento. Mas eu peguei o que me preenchia em cada uma e fiz a minha religião. Você criou uma religião própria. Que serve pra mim, que me alimenta e que me dá coisas boas. Sabe o que é legal? Um raciocínio que... Porque pra mim, igreja, só te interromper. Não tem problema, Faustão. Pra mim... Quebrar o gelo. Pra mim, a igreja é só uma forma de controle do ser humano. A igreja ou a religião é uma forma de controle? A igreja. A igreja. As igrejas. As igrejas. O templo budista não é uma forma de controle? É uma igreja. É uma igreja? Sim. Porque a partir do momento que tu tem que falar pra pessoa, seja o padre, ou seja o monge, ou seja o pastor, ou seja não sei quem, que eu não... Né? Tu tem que chegar pro pastor, olha que louca, pra pessoa e falar assim, ó, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, Deus quer assim, Deus não quer assim. É controle, tu tá controlando a pessoa e ela não tá sendo quem ela verdadeiramente é. Então qual é a diferença, não ficou claro pra mim, de igreja e religião? Religião é você se religar ao maior. Okay. Religião não tem... Eu acho que cada uma deveria ter a sua a partir das experiências de vida. Mas a gente não tem condição ainda, a gente quer as coisas muito mastigadinhas, muito fácil, né? Faz sentido. Então, criou-se a igreja. As igrejas. E aí, as igrejas controlam o ser humano da maneira que elas querem. Agora, me acompanha na sua própria lógica. Tá. Tecnicamente, um dos objetivos do ser humano é passar por aqui e transferir o conhecimento. Adquirir e transferir. Adquirir e transferir. Tecnicamente, um cara, quando ele estabelece uma igreja e ele é pastor de uma igreja, ele está transferindo o conhecimento que ele adquiriu. E adquirindo, com certeza. Mas, da mesma forma, isso não é certo? Não é questão de ser certo ou ser errado. Eu acho que a igreja é uma forma de controle do ser humano. A igreja não deixa o ser humano ser ele na sua essência. Porque tem proibições. Tem limitações. Em toda igreja vai ter limitações. E peraí. Interessante. A gente vai a fundo nisso daí, no limite, porque tudo isso pode ser a construção do seu pensamento de todas as outras questões que a gente pode debater. Quando você está me dizendo que o cara vai a fundo, cria um sistema de controle e ele tá dizendo pro outro o que ele tem que fazer e não cabe a ele determinar essas proibições, porque o ser humano tem que pôr pra fora a sua essência, só que essa essência ela é determinada pelo pouco de bem e o pouco de mal. Autoconhecimento. Que aí vem a moda, liga com a moda em mim. E liga com a moda. E eu quero já mergulhar nela, mas eu quero sair desse assunto. Quero sair, não, eu quero passear por ele com alguma reflexão. Não é meio, entenda-me bem o termo, ilógico se alguém que adquiriu conhecimento e está transferindo o conhecimento, dizendo para o outro, olha, não abuse, não mate,
Porque isso é mal. Isso vai te gerar um mal. Eu não tô ajudando esse cara dizendo, apontando pra ele um caminho que eu já percorri e tô transferindo bem pra ele, ao invés de deixá-lo somente através da sua essência aflorar? Sim, você está ajudando. E por que isso é considerado um sistema de controle? Isso, ajudar a pessoa não é sistema de controle. Mas tu colocar essa coisa do medo, que se eu fizer algo errado, eu vou pro inferno, Deus vai me castigar. Ou a questão do medo, da escassez. Tô entendendo. Isso é controle total. Tanto que em países mais desenvolvidos, como Finlândia, Holanda, nós temos um número muito maior de, eu não diria nem ateus, tá? Mas de pessoas que não participam de nenhuma igreja. Mas tem a sua religiosidade, tem a sua religião. Da mesma forma que eu criei a minha. O ateísmo é uma religião. Claro, tu não acreditar em nada, nada é o teu Deus, né? Sim, teria o ateísmo a discutir, o gnosticismo, mas talvez não seja o principal caminho de debate aqui. Porque o que eu queria ligar... Por que eu te perguntei tudo isso? Porque a gente se conheceu na rede social e eu te conheci através de um post. Um post polêmico em que a senhorita está... Nua. Mas antes de falar da sua nudez, que eu olhei pra cá, eu lembrei que eu olhei pra TV, lembrei de algo importante que eu preciso até da ajuda do João, porque eu vi aquele vermelho da Coca-Cola ali e eu preciso fazer um anúncio importante, uma informação muito importante, e você vai me ajudar nessa informação, que é o seguinte: esse podcast ele acontece com o apoio de um patrocinador oficial, que é a Ômega Yamaha. Os caras estão presentes no Instagram, você dá lá um @Ômega Yamaha, você vai cair nos caras. Tem o site deles aqui, www.omegayamaha.com. E o que é importante você saber? Que a Ômega Yamaha ela tem estrutura para receber você, brasileiro, que precisa comprar uma moto. Então, se você quer comprar uma moto, você está aqui no Reino Unido, eles possuem todos os tipos e todas as cilindradas inimagináveis. Tudo que você imaginar, os caras têm no catálogo deles. Desde moto pequena, para você que é motoboy, desde motos grandes. E o melhor, eles têm condições de financiar isso para você. Então, se você precisa de moto, se você não domina muito bem aí o inglês... eu tô olhando para cá, mas perdão, o João é demais, mano. Ele consegue. Eu vou para do meio agora. Você que precisa, tem dificuldade no idioma e tudo mais, não tem problema. A Ômega Yamaha tem lá atendimento em português para você. Você vai ser bem atendido. Tem profissionais qualificados pela própria Yamaha. Cara, você tem noção disso? São mecânicos que possuem credenciais pela própria Yamaha trabalhando aqui. A sua moto vai ser bem cuidada, você está colocando a sua moto em boas mãos e você tem um atendimento de excelência, sem falar na flexibilização de pagamentos. Faça contato, entra lá no Insta, patrocinador oficial. E se você está assistindo pensando, pô, Edu, tô louco pra patrocinar o Na Contramão Podcast, porque eu sei que esse podcast vai explodir no mundo inteiro, não tem problema, manda um direct pra gente. Nós ainda temos cotas, tem alguns patrocinadores já em negociação. Se você tem interesse, manda um direct que a gente coloca você aqui no nosso casting. Tamo junto com a Ômega Yamaha, patrocinador oficial. Voltando com Camille, que estava pelada no Instagram. Não, o vermelho. Não? O vermelho foi por causa da Ômega. Sim, tá. Voltando. Tá aqui. Tô eu aqui. Pelada, cabelo rosa, aquela foto polêmica, só que nessa foto tem uma legenda extremamente provocativa que me chamou muita atenção e me deu muita vontade de conversar com você através dessa legenda. Que bom. Foi essa a ideia. Foi essa a ideia desse post? Foi essa a ideia. Eu chamar o maior número de pessoas a lerem a legenda e a entenderem o que... Vai, continua. Top. O que a legenda fala. Bom, melhor do que eu falar o que a legenda fala é você falar o que a legenda fala e eu vou no contraponto. O que a legenda fala? Esse dia que eu postei, eu usei justamente a foto... Eu não ia postar essa foto. Quando eu fiz esse ensaio com a minha amiga, com a Tati, eu não ia postar essa foto. Mas eu tinha que usar uma foto que eu iria chamar atenção pro que eu queria falar. E aí eu falei assim, eu acho... É uma foto nua, mas é uma nudez bonita, não tá aparecendo nada. Eu acho que não está
como é que eu falo? Vulgarizando, Não é nem vulgar. E não está, tipo, atacando sexualizando. ninguém. Tipo, ninguém está sendo... Passando por... É a máquina de café, isso tá. aí. Isso aí. O João já cansou desligado? de falar, eu fiz outra e esqueci. Ah, Só fazer uma colocação. Eu fale. falei da nudez, mas sim. no sentido mais... Não, mas eu acho que eu não do estou machucando ninguém com a minha nudez, entendeu? Eu não faria isso. Apesar de que, enfim, as pessoas se sentem feridas. Quer desabafar sobre isso? Fica à vontade. As pessoas se sentem feridas com a sua nudez? Porque assim, ó, eu sou de uma cidade, eu sou do oeste de Santa Catarina. Tá. Do extremo oeste. Ok. Onde meus pais moram, dá pra ver as colinas... Ai, que lindo. As colinas da Argentina. Chique, né? 10 mil habitantes. E quando eu postei essa foto, as pessoas não discutiram. Cidade pequena, sabe? Que rola aquele burburinho. Eu conversei depois da igreja, sabe? Sim. E as pessoas não discutiram a legenda. Elas discutiram, meu Deus, a Camille postou uma foto pelada. Então, tipo, se eu agredi alguém com a minha foto nua, eu peço desculpas. Tá. Mas a intenção foi realmente chamar a pessoa para ler a legenda que falava sobre o quê? Sobre os 2 anos. Era a data que marcou 2 anos que eu saí de casa. Eu não sei que dia da semana era, mas foi no dia 31 de julho. Eu saí de casa para trabalhar. Depois de uma noite completamente em claro, eu me despedi do meu esposo, dei um beijo nele, falava que eu amava. E eu saí, peguei o metrô e fui para delegacia, que aqui é a Police Station, para denunciar ele por violência doméstica. Que tipo? Ele nunca me agrediu fisicamente. E é aí que eu sou muito a favor do feminismo. Porque se não fosse o feminismo, eu não teria me livrado dele da forma como eu me livrei. E hoje eu poderia estar numa capa de jornal como mais uma mulher morta pelo ex-companheiro. Ele nunca me agrediu fisicamente. Tipo, teve agressõezinhas. Tipo, ele me empurrou no sofá, mas não, ele nunca me deu soco, ele nunca me deixou marca. Ele me ameaçava muito. Ele me causava muito medo, Que tipo muito de pânico. Vou te matar. Era pegar a faca, o facão, de cortar carne e eu vou te matar. E a violência psicológica que eu sofri do lado dele, ele poderia ter tirado todos os dentes da minha boca. Ele poderia ter me deixado marcas no meu corpo pro resto da minha vida. O que eu passei com ele psicologicamente foi muito pior. Eu não podia tomar banho sozinha. Eu só podia tomar banho com ele. Tá brincando, mano. Eu não podia chamar ele pelo nome. Eu só podia chamar ele de amor. Então, tipo assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito forte. Eu era uma pessoa muito forte e corajosa antes do casamento. Eu fiquei casada com ele 1 ano. E eu não conseguia me ver naquela situação. Primeiro porque ter a minha família, ter o meu esposo, ter filhos, sempre foi o grande sonho da minha vida. Então eu estava realizando o meu sonho e ao mesmo tempo eu estava vivendo o meu pior inferno. Tu entende? Então, da culpa, da vergonha, dá muito medo. Eu fiquei completamente sem reação. Ninguém sabia. E a minha irmã dizia, depois que ela soube tudo que aconteceu, a minha irmã dizia que parecia que eu tava com uma... Sabe esses homem-bomba que ficam com a bomba na cintura, Sim, assim? sim. Parecia que eu tinha uma bomba na cintura pronta a explodir a qualquer momento. E era assim, eu vivia em pânico. E você nunca percebeu nenhum sinal no namoro? Ele era meu amigo. Ele é lá da minha cidade, 10 mil habitantes, então... Meu pai, ele trabalhou com meu pai. A minha avó conhece a avó dele. E nós éramos amigos de contar tudo, assim. E é muito ridículo. Porque por conta de uma sociedade completamente machista e patriarcada que a gente vive,
a gente acaba levando como normal coisas que são completamente não normais e aceitáveis. Exemplo? Exemplo, toda ex-namorada é a pessoa louca, né? Toda mulher, a ex é a louca. O cara jamais vai falar assim, pô, errei, traí, fiz isso, ou fiz aquilo. Não, minha ex é louca. Então... E eu achava isso normal também. E a ex dele, eles namoraram durante 3 anos, era a única pessoa que eu sabia que ele tinha um relacionamento de mais tempo, e ela era a louca da história que tinha traído ele. E eu não fui atrás, porque faz muito tempo que eu não moro com meus pais, eu nunca morei em Guaraciaba, que é a cidade, né? Então eu não conheço muito, eu conheço os amigos dos meus pais, e ninguém me falou nada, e o que ele me passava... Não, mas convivendo com ele, você não percebeu nenhum comportamento no mínimo suspeito? Porque foi assim, ó. Ele logo se mudou pra cá, porque ele morava lá, ele se mudou pra cá, né? E aí, no começo, ele queria tomar banho comigo. Eu achava isso a coisa mais linda do mundo. Peraí. Desculpa, eu vou tentar organizar isso na minha cabeça numa timeline. Tá. Ok, ele morava lá em Santa Catarina. Morava lá em Santa Catarina, nós éramos amigos virtuais. Ok, e começaram a flertar aí no sentido mais de amigos. Amigos. Ele veio pra cá como seu amigo? Não. Nós éramos amigos. Ok. Eu vou todo ano passar o Natal e Réveillon com meus pais. Certo. E aí, a gente saía, ia pra balada, fazia alguma coisa. Num desses natais, a gente ficou junto. Legal. Ficamos no Natal. Então, só Um beijo. Ok. Tá? Durante essa amizade, esses natais e esse beijo... Nunca percebi nada. Ele era super tímido. Tá. Nunca percebi nada. Beleza. Fica um beijo no Natal. Um beijo, mais nada, um beijo. Um beijo no Natal. De língua mesmo. De língua. Beijão, assim. Beijão, beijo com pegada. Beijo, tal, só. Teve mão boba, não teve nada. Okay. Beijo. Só beijo. Vim embora pra Londres. Em março, ele me pediu em casamento pros meus pais. Peraí, isso foi em dezembro lá, o beijo. Em março ele tá te pedindo em casamento pros seus pais? A gente não tem nem ido pra cama, nem nada disso. Não tinha feito nada disso. Como assim? Porque assim, ó... Do nada o cara vai pedir pros seus pais Não. Porque assim, ó... A gente ficou. E aí, como ele me conhecia, e é assim que a pessoa, o abusador, funciona, ele vai manipular a tua mente. Então, ele falava as coisas que eu queria escutar. Ele sabia que o meu maior sonho era ter minha família. Ele sabia de mim. E ele usava isso a favor dele. Então, eu fiquei completamente apaixonada. Eu amava aquele homem. De dezembro a março, vocês desenvolveram... Nós começamos a namorar em janeiro. Ele me pediu em namoro, E mesmo virtualmente você não percebeu nenhum comportamento suspeito? Não. Legal. Março ele chega aqui. Março ele chamou meus pais pra almoçarem na casa dele, dos pais. Fizeram um FaceTime. E ele me pediu em casamento pros meus pais. Eu acompanhando daqui. E você aceitou? Tava completamente apaixonada. Maluco. E tipo assim, ó. Eu sempre acreditei que um casamento, pra dar certo, era a minha visão. As duas pessoas tinham que ter tido uma educação e ter valores muito parecidos, sabe? Certo. E ele tinha os valores, claro, da mesma cidade. Tipo, era muito... Eu tinha a minha lista de coisas que o meu marido deveria ter e ele preenchia. Todos. Completamente todos. Então, pra mim, era uma coisa linda. Tipo, pô... Fala um pouco, de forma objetiva, tá. Não que você não seja. Quais são? Dica 3 ou 4 itens dessa lista. Tá, coisas ridículas. Ele tinha que ser alto. Ok. Tinha que gostar de moto. Ok. Porque eu amo moto. Tinha que ter, quer ter filhos. Ok. Deixa eu ver o que mais. Ser uma pessoa divertida, ter um bom humor. Coisas assim, entendeu? Mesmo ele sendo tímido, ele era divertido. Sim, e tinha um bom humor. Sim. Legal. Março ele pediu, você aceitou. Ele pediu. Em abril ele veio pra cá. Na verdade, a gente se encontrou na Alemanha. Fomos pro jogo do Brasil na Alemanha. Brasil e Alemanha. Foi muito massa. A gente ganhou. Depois do 7-1. Foi 7-1 ou 7-0? 7-1. Teve lá um. E aí ele veio pra cá. E aí a gente noivou. Ele realmente aí colocou... Calma. Minha mente, ela precisa muito de uma boa construção para eu conseguir extrair as principais informações. Tá. Lá na Alemanha, nenhum comportamento suspeito? Peraí, você vai nenhum lá, comportamento do nada, suspeito. Vocês chegaram, Chegamos, foi lindo. Eu filmei, foi lindo. Clima gostoso, tá? Meu lindão, meu alto, motoqueiro, bem-humorado, vem pra cá, abraço, mais um beijo, né? Língua.
Sem mão boba. Não, aí a gente foi pra com cama, mão boba, tudo. Perdão. Ok, calma. Sem detalhe. Tá, Ok, desculpa. fechou. Só Tá. por hoje. Não, aí a gente tava já. E Ok. aí teve aquela conexão mais profunda Sim, ainda. total. Eu tava nas nuvens. Ok. Aí a Não, gente não, veio não. pra Londres. Não precisa me contar o detalhe todo de todo o processo. Tá. Só por pontos. Alemanha, Londres. Londres, a gente noivou aqui. Ele me deu a aliança de noivado. Nenhum sinal. Nenhum sinal. Voltou pro Brasil, Tá. tá? Dia 18 de maio, eles embarcaram. Aí a minha mãe veio pra cá pra comemorar 60 anos dela de idade. Ok. Ela veio. Então veio ela, ele e uma amiga da minha mãe. Chegaram aqui no dia 19 de maio, dia do casamento real, tá? Da Kate e do... Não, da Meghan e do Harry. Naquela semana, como a minha mãe tava aqui, eu combinei de ir com a minha irmã, a gente foi assistir uma Mamma Mia com a minha mãe, levar ela pra assistir no teatro. Tá. E aí eu trabalhava em Hammersmith e a minha irmã mora pra região de Richmond. E aí eu peguei, quando terminou o trabalho, tipo 5 e meia, eu liguei pra ele, eu falei assim, que ele tava lá em casa, né? Ele já tava morando lá em casa, daí ele se mudou. Dia 19 de maio ele chegou de mudança, tá? Aí eu liguei pra ele e falei assim, olha, eu vou sair aqui do trabalho e vou direto lá pra Karen, pra minha irmã, pra gente ir pro Mamma Mia, pro teatro. Aí foi a primeira atitude dele. Ele falou assim, não, tu vai vir pra casa, tu não vai na Karen. 19 isso é em maio. Maio. Ele chegou em? Dia 19 de maio. Foi uma semana depois. Uma semana depois. Foi a primeira Aí já vez era que eu casa- notei. Não, Noivos. noivos. A gente se casou no dia 22 de junho. Chegamos no ponto. Demoramos, mas chegamos. Aham. Tá. Esse dia, como que somente... Antes disso, esse dia, qual era a sua bagagem do movimento feminista? Aí, mesma de agora. A mesma? Aham. Eu sou feminista desde meus 8 anos. A gente vai entrar nesse ponto. Pera aí. Você é feminista desde cedo, o Sim. cara tem um comportamento desse já te trazendo a onda da ordem. Aí é o quê? Aí ele é me a falou assim, cegueira não, do tu amor? não vai. Eu acho que é muito manipulador. Muito. O que ele fez comigo é realmente manipulação. Porque daí eu falei assim, não, que isso? Não posso ir na casa da minha irmã. E daí sei que a gente discutiu. E eu... Não foi. Não fui pra casa da minha irmã e nem fui nem pra casa. Eu fui direto pro teatro daí. Tá? Ok. Primeira... Mas eu imaginei. Ele não quer ficar sozinho. Sei lá, passa milhões de coisas na cabeça. A gente não imagina, no primeiro momento que acontece uma briga ou uma coisa dessa, que o cara é um abusivo que vai fazer tudo que fez comigo, entendeu? Aí tá. Dia 22 de junho, aniversário dele, a gente casou no civil. A minha mãe casou com a mãe dele no civil, por procuração. A gente assistiu aqui por FaceTime, por conta de todo o visto, daquela baboseira toda que tem que fazer o visto. 22 de junho, tá? Aniversário dele. Ele quis pegar meu sobrenome. Eu nunca iria colocar o sobrenome do meu marido em mim. Porque eu acho isso horrível. Agora eu sou posse do meu marido, porque, sabe? Enfim. Desde pequena, nunca queria colocar o sobrenome do meu marido. Sim. E aí ele falou assim, não, eu quero colocar o teu. Eu quero ser Arendt Balencifer. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Pô, o cara me ama pra caramba, ele quer colocar o meu sobrenome. Daí eu falei, então eu também vou ser Arendt Balencifer. E, tipo, tudo parecia que ele me amava muito, entendeu? Aí tá, 22 de junho, casamos. 22 de julho, fomos num piquenique no Hyde Park. Não, no Regent Park, com os meus amigos. Tinha 2 amigas, uma francesa e uma inglesa. E tinha amigos brasileiros. Então, ele ficou conversando com os amigos brasileiros, porque ele não falava inglês ainda. E eu fiquei conversando com as minhas amigas, né? Pra não deixar o povo... tipo, perdido, né? Isolado. Aí, a gente tava quente, a gente bebeu, ele bebeu cerveja e tal. E aí, a gente saiu de lá. E eu não gostei do jeito que ele tratou as minhas amigas inglesa e francesa. Porque... ele tratou elas muito mal. Porque achava que a gente tava falando de alguém, de homem, de coisa assim do meu passado, entendeu? Ou do meu presente, sei lá. Surtou. Ele foi muito mal educado com as minhas amigas. Grosseiro. E aí eu peguei, a gente saindo do piquenique, eu peguei e falei pra ele, olha, não gostei nem um pouco da tua atitude.
Pra mim, casamento assim não vai funcionar. Eita. Aí ele surtou completamente. Aí ele me pegou pelo braço, me colocou dentro do carro. Aí eu peguei, já tirei a aliança. Eu falei assim, pra mim não existe casamento. Dessa forma. E aí, ele pegou meu telefone, me jogou o telefone assim pro lado, ligou o carro e saiu completamente a milhão, passando sinal vermelho, passando... Tipo assim, ó, foi um pesadelo aquele dia pra mim. Nossa, que treta. Aí eu cheguei em casa, morrendo de medo, que eu não sabia o que ele ia fazer. Ele tem 1,90 m e pouco, ele é enorme. Um tapinha dele acabava comigo, cara. Tipo assim, eu vou fazer o quê? Eu não tava nem com meu telefone mais, que ele tinha jogado. Aí chegamos em casa e eu só, tipo assim, ó, pensamento positivo, né? Tomara que esse homem se acalme, o que eu vou fazer? Clamando a mãe natureza, né? A mãe natureza, Pra... todos os espíritos, todas as energias boas pra acalmar o coração dele. Meu Deus. Aí a gente entrou em casa, a gente sentou no quarto. Aí ele perguntou, tu vai mesmo se separar de mim? Aí eu falei assim, olha, esse tipo de relacionamento não é o que eu quero. Aí ele foi na cozinha, pegou uma faca, colocou no pescoço dele e falou assim, então tu vai ver o teu marido morrer agora. Tá, pega, que tortura psicológica, velho. Aí a pessoa que tu escolheu pra tu casar. Putz, que cena. Eu tava completamente... Eu nunca tinha passado por nada disso. Nada. E aí foi que eu vi que eu estava numa roubada. Foi esse dia, um mês depois do casamento. Tem aquela música do molejão, né? Não era amor, era cilada, né? A minha foi. Você tá maluco. E aí as coisas só andaram, pioraram. A gente fez a festa de casamento em abril dos anos seguintes. Ele pôs a faca no pescoço e mesmo assim você casou com ele? Já, assim, ó. Eu já sabia que não ia dar certo o casamento. Tá? Ó, deixa eu só te falar uma coisa. Entenda meu posicionamento. Claro. Tá? Não é no sentido de, tipo, de te Com julgar. certeza. É porque assim, de ó. entender. Sim, o que tava na sua cabeça. Existe o ciclo da violência. Já ouviu falar isso? Sim. O ciclo da pessoa violenta. Então, ele é a pessoa... ele se estressa com uma coisa mínima. Aí ele se torna violento. Aí ele depois cai em si, ou sei lá o que acontece. Vira a pessoa perfeita pra ti. Ele fazia isso? Claro. Ele era o melhor marido do mundo quando ele não era violento. E aí, tu imagina como que ficava a minha cabeça. Nunca tinha passado por isso. Eu tinha vergonha. Tu imagina me separar depois de um mês de casamento. Eu tinha muita vergonha. E ao mesmo tempo eu pensava assim, ó. Lembrando que a Isadora Pompeu, né, popstar aí, se separou acho que uma semana depois de casada por um relacionamento abusivo. O também. Ronaldo e a Daniela, não sei das quantas, que casaram em Versalhes também, durou 3 semanas. E você não chegou a pensar nisso, nessa questão? Você teve essa preocupação de imagem? Porque a sua preocupação era com a sua imagem, então. Não. Eu queria entender o que era aquilo. Sabe? Eu amo aquela pessoa diz que me ama. De onde é que tá vindo isso? E aí é assim, ó. Ele é muito ligado com a família dele. Então, ele tinha mudado de país, saído de perto da família pela primeira vez na vida. O que eu pensei? Ele pode estar passando por, sei lá, um momento de adaptação, uma depressão. Cara, eu pensei... É porque assim, ó. Hoje é muito claro. Mas naquela época, eu não tinha real... consciência das coisas. Eu te entendo. Era muito nublado pra mim. Porque era uma pessoa maravilhosa e aí do nada pega e coloca a faca no pescoço. E aí a relação, ok. Posso? Pode, vai, vou mandar. Porque eu sei que você vai me construindo com detalhes, é quase o Tarantino, né? Porque eu vou entrando na história e quando você foi pra cena da faca no pescoço, parecia que eu tava ali Sim, eu ouvi a música. Beleza, ok. Também não quero ficar preso a isso no sentido porque eu tenho muito questionamento pra fazer. Isso aí, um mês, faca no pescoço, deve ter tido... Mano, isso aí não vou esquecer essa cena nunca mais da minha vida. Eu não tenho dimensão do que foi a sua dor naquele momento. Não tenho. Só sei que não deve ter sido fácil. Deve ter tido outros episódios também. Muito. Praticamente era semanal. Mesma coisa. Não com faca no pescoço, mas de ameaçar me bater, me ameaçar me matar e tudo mais. Teve um dia
que a gente tava indo... Cara, foi depois do casamento. Aí tá, decidi me casar porque ele aceitou ir no médico, ele tava tomando antidepressivo, ele estava fazendo terapia, tá? Mostrando sinais de que eu ele quero melhorar. E aí, quando eu fui pra delegacia, que eu liguei pra terapeuta dele e pros pais, falando só, estou na delegacia e estou denunciando ele. A minha terapeuta dele falou assim, você não pode estar falando da mesma pessoa que eu tratei por 1 ano. Ele enganava a terapeuta, cara. Então, tá. E aí, em abril, no dia do nosso casamento, eu já sabia que o casamento não ia pra frente. Eu já sabia que já estava terminado. Em abril, eu já sabia. Foi em 1º de abril, né? 10 de abril. O noivado foi 1º de abril. Safra. Foi mal. Hoje eu dou risada, né? Graças a Deus. Bom, Graças a Deus. Você poderia até pegar uma faca pra mim agora, que foi uma piada infame. Continua. Eu já sabia que o casamento não ia adiante. Tanto que ele chorou horrores no casamento. E eu lá, plena, linda. Ele chorou? Chorou tipo lindo. Aquela cena de homem vendo a mulher entrando. Sim, o olho dele lindo, azul, olho maravilhoso. Chorando. E eu olhei, sem vergonha. Tudo bem. Um dia depois do casamento, o pai dele teve que segurar ele pelo pescoço, porque senão ele ia avançar em cima de mim e me bater. Um dia depois? Nós estávamos todos reunidos no resort. E ele surtou completamente. Por quê? Porque a gente estava num resort, eram vários restaurantes, certo? Num resort. Uhum. E a gente só tinha ido até aquele dia, já tinha passado 4, 5 dias, no restaurante que tinha carne, porque os homens lá do sul querem comer churrasco, aquela coisa, né? Que saco. Um monte de restaurante pra conhecer e... Né? Aí a minha irmã falou assim, e o que tu acha das mulheres? Eu, a minha irmã, a minha mãe, a mãe dele, a tia dele, e num restaurante, sei lá, japonês, em outro. Esse foi o motivo. As tá zoando. Velho. Sim. O pai dele segurou ele pelo pescoço, porque senão ele ia avançar em cima de mim. Doentio. Total. Patológico. Total. Nível hard. Nível hard. Ele precisa urgente de ajuda. Urgente. Aí eu fui... Depois que eu denunciei ele na polícia, eu entrei em contato com a ex-namorada dele de 3 anos. Nossa. Ele fez coisas muito piores com ela. Muito piores do que ele fez comigo. E ela nunca tinha falado pra ninguém. Nem a mãe dela sabia. Mano, que bagulho. Porque como ele nunca bateu nela... Não, pode continuar. Eu tô aqui pensando como quantas mulheres estão na mesma condição que vocês duas passaram. Muitas. Por isso que eu falo que o feminismo é tão importante. É por isso. Essa é A mãe dela, a mãe da ex-namorada dele, ele acabou de quebrar o microfone. De novo, não tem problema, pode ser. Tá. A mãe da ex-namorada dele veio me agradecer um dia por eu ter ajudado ela. Porque se não fosse eu falar, eu criei um Instagram anônimo e contei toda a história. Tudo. Porque eu tinha que colocar pra fora, senão eu ia morrer de depressão. E caiu uns pedacinhos aqui. E a mãe dela veio agradecer, porque foi depois que a gente se conheceu, hoje a gente é amiga. Somos amigas. O português tá ruim, né? Tá. Ela conseguiu se abrir com a mãe dela, contar o que ele... Cara, ele fez coisas horríveis. Eu não vou falar aqui o que ele fez, porque daí é coisa dela. E a privacidade dela, ela ainda tem medo dele. Eu não tenho mais medo dele hoje. E... Então... Peraí, ele vive aqui ou vive? No Brasil, lá na cidade dos meus pais. E eu, o que eu fui? A louca! Eu sou a ex-louca! Tu entende? Tanto que, quando eu postei essa foto, veio pessoas lá da cidade dele, ou de cidades perto, falando assim, Camille, me desculpa por não ter acreditado em ti, ter acreditado nele. Que tu era a ex-louca. Deixa eu tirar, sabe o que eu fico pensando? O que me dá uma fúria interna. E tentar entender que é como o ser humano consegue ter uma capacidade de manipulação tão profunda a ponto de você estar com uma pessoa ali dentro de casa. E eu fico imaginando quantas mulheres estão vendo esse episódio hoje e estão falando assim, eu vivo essa realidade e eu não tenho coragem de ir pra fora. Porque quando você foi pra delegacia, da delegacia você foi pra onde depois? Pra casa da minha irmã.
Ele sabia que você saiu pra ir pra delegacia? Sim, eu liguei pra ele. Ah, você deu beijo, falou que amava. Não, e saí, né? E... Ele sabia o endereço da sua irmã? Sabia, claro, a gente ia lá. E ele não baixou lá, tipo? Não, porque a polícia tava... Aqui a polícia funciona, entendeu? Nessa Sensacional. parte. E aí, o que aconteceu com ele? Eu consegui uma medida protetiva, que ele não podia chegar perto de mim por 1 ano. E aí, o que eu fiz? Como é que eu vou tirar esse homem aqui de Londres? Porque ele não foi preso, eu não tinha provas de que ele me agrediu, entendeu? Ele já estava legalizado? Sim, ele tinha visto por minha conta, né? Ainda tem essa, né? O cara ainda tem o... Aí, o que eu fiz? Mandei uma carta pro home office, explicando, dando o número do BO. Eu não sei nem se fala BO aqui, mas enfim, da ocorrência. E pedindo... Anda, inventei. Só para dar um... Hã? Enfim, o númerozinho lá do sistema e pedindo para cancelarem o visto dele. Eu mandei. E aí, o que eu fiz? Cara, eu tive que ser muito ninja. Porque eu falei... Porque assim, ó, em outubro, os pais dele estavam com passagem compradas para vir para cá pela primeira vez. Isso foi em julho, tá? Final de julho. O que eu fiz? Eu falei assim, querido... Não vou falar o nome dele pra não dar ibope, que nem o Guilherme fala. Legenda do, então tá, do Roger. negócio, Roger, oxi. Vai pro Brasil, se trata com o médico, fica perto da tua família, em outubro tu volta com teus pais. E a gente tenta salvar o nosso casamento. Óbvio que pra mim o casamento já estava completamente destruído. Eu não ia voltar com ele. Mas eu usei isso pra poder tirar ele perto de mim. E ele foi. Eu tive que levar ele no aeroporto. Nossa! Hoje! Foi nesse dia. Foi hoje. 2 anos atrás que eu levei ele no aeroporto. Há 2 anos atrás, que dia 9 de agosto? Há 2 anos atrás, estava levando o cara... No aeroporto. Tive que dar tchau pra ele, dar um beijo. Beijo, beijo, beijo? Tive que dar um beijo, porque o que a polícia me... Isso tudo com orientação da polícia, tá? E com a minha terapeuta. Foi tudo uma... Uau! Eu falei, vai pra lá, se cuida, fica bem. Eu destruída por dentro, destruída, que eu não conseguia ficar sem chorar. Eu tive que ficar sem chorar. Mas vocês não estavam convivendo juntos? Não, eu tava lá na minha irmã e ele não podia ir lá. E aí ele embarcou. E aí depois que ele embarcou, ele foi no médico. Teoricamente ele foi no médico. Ele foi diagnosticado, acho que com bipolaridade, alguma coisa assim do tipo. Começou a tomar remédio, segundo ele. E aí eu falei, nosso casamento acabou. Né? E aí o que ele fez? Ele tentou suicídio 2 vezes. Porque ele dizia que eu ia ser viúva, eu não ia ser ex-mulher, sei lá, umas viagens dele. Nossa. E aí, se não bastasse tudo isso, ele ainda começou a ameaçar meus pais, que moravam lá. Então, meus pais moram num sítio, um lugar lindo. Há mais de 15 anos eles moram nessa casa. 16 anos eles moram nessa casa. Eles tiveram super... Imagina, perigo nenhum, não tem nem muro, não tem nada na casa. Eles tiveram que colocar câmeras na casa por segurança. Sim, é um tema. Ele é extremamente delicado. A gente pisa em ovos. Eu fico imaginando, como eu já disse, quantas pessoas passam por essa realidade. É claro que eu vi a sua observação sobre o movimento feminista, o quanto ele foi determinante. Eu tenho as minhas críticas severas ao movimento, mas eu tenho reconhecimento ao que ele contribuiu para a história da sociedade. Muito. Isso é inegável. Eu acho assim, qualquer movimento, qualquer coisa, até uma pessoa religiosa que quer fazer o bem, se é tudo pro lado do radical, extremo, faz mal. Então, extremista feminista faz mal, extremista religioso faz mal. É o que a gente tem aí dos terroristas, de tudo mais. Sim. Então, tudo que é extremo é de uma forma... Pra mim, soa como negativo. Pra mim, a gente tem que ter o equilíbrio das coisas. Gosto. E o feminismo, de forma equilibrada, querendo que a mulher
realmente se torne parte da sociedade da mesma forma que o homem é parte da sociedade, é super benéfico e salva vidas, tá? E mesmo assim, cara, quantos número de feminicídio a gente viu esse ano no Brasil? Ou aqui, a violência doméstica aumentou absurdamente durante a pandemia. E sabe o que eu escutei uma vez, que uma coisa me deixou assim, ó. É que agora as coisas têm muito mais força pra mim, intensidade, né? Depois de tudo que eu passei. Eu fui levar minha motinha, trocar o óleo numa oficina. Não era Ômega, por isso que eles falaram isso. Tá vendo? Que eu tenho certeza que na Ômega não falariam isso. Aqui, gente, já tem um merchandising, viu? Né? Ô, João, você ouviu o que ela falou aqui, né? Vamos deixar claro pra você que tá em casa o que aconteceu com ela. Não levou na Ômega, deu pau na moto. Se fosse na Ômega e Yamaha, você não teria problema. Então você já sabe, o Instagram tá aqui, @Ômega Yamaha, não tá aqui assim. Tá aí onde você sabe, tá no seu celular. Acessa pra você não ter esse tipo de problema. Você vai ter profissionais competentes, certificados pra fazer. Só peguei o gancho, vambora, ótimo. Vai com você. Eu cheguei na oficina e aí o cara ligou a moto e o meu suporte do celular, quando não tá com o celular, ele fica fazendo barulho. Aí o cara me falou assim, nossa, tu anda o dia inteiro com essa moto, com esse barulho? Se eu andasse com isso, se eu chegar em casa, eu ia meter a porrada na minha mulher. Eu olhei aquilo. Aí, eu acho que a minha cara... É que eu sou uma pessoa muito sincera também, na minha expressão facial. Eu acho que a minha cara foi tão de medo e absurdo que eu tava escutando, que dele falou assim, ai, brincadeira, não sei o quê, eu não bato na minha mulher. E a gente tem que escutar isso, sabe? Meu, por isso assim, ó, quem é contra o feminismo, e eu sei que tu é quase contra, eu sei, não sei se tu é realmente contra ou quase contra. Mas foi interessante sua afirmação aí, mas você pode continuar. Eu acho assim, ó, o dia que tu tiver uma filha e a tua filha passar por coisas perto do que eu passei, tu vai dar graças a Deus por cada feminista que existe no mundo. Tá. Direito de réplica. Claro. Eu não sou contra o feminismo no seu sentido de algumas pautas e causas. Eu sou contra a sua identidade original. O seu objeto de causa original, eu sou absolutamente contra. Se a gente for pesquisar sociologicamente por onde ele nasce e o que ele quer, eu sou contra. A gente pode discutir sobre isso, mas causas, por exemplo, dentro do feminismo, do que eu sou absolutamente a favor. Como que eu posso construir uma sociedade onde a mulher não tem direito de votar? Então você é feminista. Deixa eu só concluir o raciocínio. Depende do seu ponto de vista. É porque a gente não vai concordar com todas as questões de uma ideologia, entendeu? Concordo. Eu sou contra o aspecto original. E o extremismo. Também? E o extremismo. Agora, existem pautas que eu considero elas legítimas. Voto. Equiparação salarial. Se a mulher exerce a mesma função que um homem, que loucura que a gente tem na mente de achar que ela deve ganhar menos. Trabalha as mesmas quantidades de horas e tudo mais. Gasta mais. E gasta mais, enfim. Eu sou a favor de um número, igualdade. O lance, ou equidade, talvez. Equidade, eu tenha mais carinho. O lance da voz, eu acho que sim. E me questionaram. O Na Contramão precisa ter mais mulheres. E a gente é a favor. Fui uma. E eu sei, em todos os podcasts, eu tô lá mandando. Precisamos convidar das mulheres. Precisamos de uma host mulher. E a gente Ercílio. Eu sou super a favor. A mulher, gay, preto, qualquer tribo que se quer se colocar em tribos, não tem problema. Agora, a minha discussão vai ser sobre o original. Agora, voltando, eu concordo com você. Eu discordaria, mas eu não sou o convidado. Você é o convidado. Eu poderia abrir mais o meu pensamento sobre isso, mas eu ocuparia um tempo que é seu. Eu prefiro você falando. A gente pode conversar nos bastidores mais sobre isso. Claro. Agora, quando você traz esse dado de tipo, eu sou grata ao feminismo, sou grata a poder ter tido essa voz, eu acho que isso acende como uma lamparina para quem está vivendo esse problema em casa. O primeiro conselho que você daria para uma mulher que está vivendo essa tortura psicológica, porque eu gostei muito do seu texto, que é uma violência. Quando você fala violência doméstica, o que todo mundo acha que eu tinha levado uma porrada na cara, né? Surra. Não é isso. E é uma puta de uma violência o que você sofreu. Nossa, cara,
nos últimos meses, de madrugada, ele levantava e trocava coisas lá em casa. Por exemplo, eu tenho coleção de óculos de grau. E eu sou uma pessoa meio chatinha, assim. Eu deixo as coisas tudo no mesmo lugar, sabe? Eu percebi, você viu falar dos quadros aqui. Eu gosto das coisas... Ele acordava de madrugada. Teve um dia que eu acordei e os meus óculos estavam junto com meus sapatos. E eu falei, nossa, que estranho. Aí ele falou assim, Camille, tu tá acordando de madrugada? E tu tá mudando as coisas de lugar? Eita! E era ele que tava fazendo isso. Uma forma de me manipular, de achar que eu estava ficando louca. Teve um dia, lá em casa, na cozinha, tem 2 gavetas. A gaveta dos talheres normais e as gavetas daqueles talheres maiores, que a gente usa menos. Uma de cada lado. Um dia eu acordei, fui fazer o café. Os talheres não estavam nessa gaveta, estavam nessa. E eu tenho certeza que eu nunca fiz isso. E ele acordava de madrugada e trocava as coisas. Doentio. Nunca. Nem hoje, nunca. O João perguntou se continua trocando de lugar. Nunca troquei de lugar, nem no passado, nem antes, nem depois dele. Pra quem não sabe, o João, além de ser rei do tráfico, ele é rei do stand-up. Ele é tipo um Léo Lins. Ele fica ali ele só tá mandando sendo, os cortes. Ele tá Ele é sendo terrível, muito mal velho. utilizado, eu acho. Sim, eu acho que ele tem que ter um canal de stand-up. Eu Também apoio essa acho, ideia. apoio. Cara, beleza. Isso Então, aí. violência física, violência doméstica, não é só soco na cara. O que uma mulher faz que está sofrendo essa tortura psicológica hoje? Em grau menor ou maior também? Porque deve ter um menor também. Tem muito menor. Tem aquele marido que... Ou namorado. Gente, existe amizade tóxica. A gente precisa... E não é só de homem, tá? Tem de mulher também. Tem mulher abusiva também. Conta aí, Mulher ciumenta que fica checando o telefone do marido o tempo inteiro. Eita, pega. Eu tenho uma amiga, o que ela fazia? Na época que vinha a conta de telefone no papel ainda, com os números, ela ligava para número que ela não conhecia, para saber de quem que era. Totalmente abusivo isso. Meu Deus. Eu acredito num relacionamento que a gente não é propriedade de ninguém. Que é algo que, tipo assim, eu escolho estar com você porque você me faz bem, porque eu te amo. E você escolhe estar comigo porque você me faz bem e porque eu te amo e não sei o quê. Enquanto isso houver, a gente continua junto. Enquanto isso não houver mais, a gente não continua mais junto. E tá tudo bem. Eu acredito nesse tipo de relacionamento, entende? Então, olhar celular, por exemplo, você não é muito a favor. Jamais. Ter a senha. Não. Não. Não, é a minha privacidade. Não é porque eu sou tua namorada que você tem que invadir a minha privacidade dessa forma. Não. E os meus pais me ensinaram isso. Quando meu pai nunca abriu nenhuma correspondência da minha mãe nunca abriu nenhuma correspondência do meu pai. Quando a minha mãe falava assim, pai, que eles chamam de mãe e pai, né? Pai, pega lá a minha bolsa. Eles chamam um outro. Uhum. O que você acha disso? Eu acho muito nada a ver, porque tu não sabe, tu não tá... Eu acho muito estranho. Mas eles se chamam mãe ou pai. Imagina chamar a Margila de mãe, não fecha na minha cabeça. Eu acho que tu tá se perdendo na figura. Na figura que cada um exerce dentro de casa. Mas enfim, isso é coisa pra constelação familiar, né? Ou o complexo de Édipo de Freud. Exatamente. E aí a mãe falava assim, pai, pega lá na minha bolsa, sei lá, minha carteira. Meu pai nunca abriu a bolsa da minha mãe e pegou a carteira. Ele pegava a bolsa e levava a bolsa pra minha mãe. Dá um exemplo de amizade tóxica. Amizade que a pessoa tem ciúme. Tipo assim, eu tenho uma amiga super ciumenta. E se eu postar foto com uma outra amiga, ela vai mandar mensagem. Comigo tu não posta isso, né? Tá brincando. Cobrança. Cara, vai se ferrar. Eu não devo nada pra ninguém, eu sou livre. Olha pra frente como se você estivesse olhando pra ela e fala isso de novo. Não, tô tadinha, brincando. eu amo ela. Tô brincando. E ela sabe quem é, ela me cobra. E eu sei que ela é atenção. ciumenta. E a gente hoje tira sarro disso, sabe? Ela Mas namora? Foi casada há 10 anos, hoje ela não ela já está sozinha. Ela tem gato? Não, eu tenho. Tá, não, foi mal. Eu só tava tentando construir um mapa de personalidade. Não, mas ela é ciumenta só com amigas, ela não é ciumenta com o namorado. Entendi. Então existem várias Tem aquela formas. amizade tóxica que tipo assim, você nunca me liga, hein, meu? Isso é uma amizade tóxica? Eu acho. Cobrar, tipo, não ligar, não me manda nada. Eu acho que a partir do momento que tu não deixa a pessoa ser quem ela é, tu tá intoxicando a vida da pessoa. Ou alguém que só fala coisa negativa é uma amizade tóxica.
Putz, isso aí tá cheio, hein, velho. Isso aí é fogo. Né? Cara, isso é muito louco. Agora, eu tô aqui pensando como é que eu vou transicionar disso pra moda. Eu não, tô calma. tentando, Não, mas eu não sei. Na minha cabeça a conta não fecha. Fecha. Peraí que fecha. Já te conto como eu transicionei. Ixi, mas você vai contar tipo Tarantino, Não, né? eu vou ser mais objetiva. É que pra dar mais emoção, Não, foi tinha boa. que dar Não, os foi detalhes. bom, foi entendeu? legal. Foi meio Wolf Maia. Uma mulher que está passando por isso, como que eu saio dessa situação? Foi essa pergunta que você me fez. Boa. Primeiro, só quem passa por isso entende o que é passar por isso. Que nem tu me perguntou, mas por que tu casou? Mas por que tu não fez isso antes, tu sendo feminista? Cada um tem o seu limite de tempo para entender o que tá passando e para tomar atitude. Quem tem filho é completamente diferente. Quem apanha fisicamente é completamente diferente. Quem não tem condições financeiras de se sustentar é completamente diferente. E isso no Brasil a gente tem muito. Então, assim, ó, não julgue, não se julgue pelo que você tá passando e espere o momento certo. Vai chegar um momento que tu vai falar assim, não, eu não quero mais isso na minha vida. E aí procure ajuda. Tem várias instituições hoje, graças ao meu bom Deus, ou natureza, ou energia. Existem várias instituições que estão aí para ajudar. A polícia, no Brasil falando, tá? Já que é um canal brasileiro, né? A polícia, eu acho que está caminhando para isso. Existem já a delegacia da mulher, existe bastante coisa já. A questão do X na mão, vermelho. Você sabe disso? Se eu vi a propaganda, Você vai na farmácia, incrível. você vai em qualquer lugar, eu tô com um X na mão, eu quero ajuda. Vamos lá, deixa claro pra audiência aí como é que funciona. Então, qualquer lugar que você for e você fizer um X, um cruz vermelho, um mais vermelho na tua mão e tu mostrar pra alguém, a pessoa vai entender que tu tá sofrendo violência doméstica e tu tá precisando de ajuda. Eu vi uma propaganda que era tipo uma live, né? A menina dando tchau, ela falava assim, oi pessoal, tudo bem? E era um X. É muito... Então, assim, a gente tá caminhando, tá? Caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando. Então, procure ajuda, existe ajuda. Eu sei que é difícil, mas tem alguém com quem você possa conversar. Se não é uma terapeuta, se não é uma amiga. Alguém que saiba da situação e que vai conseguir te ajudar. Por favor, amiga, se alguém vier para falar contigo sobre isso, não julgue a pessoa. Não é para julgar, é para ajudar. Só isso. Posso só fazer uma observação que Pode. talvez eu como... Já tô rouca até. Mas também, no tom que você fala que o oitavano. Eu gosto também. Uma que eu me coisa. empolgo. Não, isso é bom, isso é bom. Eu fiquei preocupado nessa sua frase que você fala assim. Espere o momento certo. O que eu quero tentar extrair dessa frase é a má interpretação dela. Por quê? Naqueles primeiros sinais, eu sou muito ligado a primeiros sinais. Eu sou muito ligado a isso. Tipo assim, Eu não. os primeiros comportamentos seu comigo... Como dá pra notar? Né, os seus primeiros comportamentos comigo vai dizer muito como eu já vou reagir, vai dizer muito como eu vou colocar na mesa o nosso nível de relação. A Marge, às vezes, até me questiona. Fala, amor, vai com calma, mas isso é uma natureza minha. Sim. Quando ele teve uns primeiros comportamentos, isso você não acha que já era um momento pra... O que eu quero dizer... Pode ser. Então, pra Mas quem tá nos ouvindo... cada um vai ter o seu momento. Se eu falar pra essa mulher que tá sofrendo o abuso, violência doméstica, vai agora na polícia e denuncia teu marido, ela não vai fazer isso, porque não tá no momento dela. A pressão só piora, porque tu já tá com tanta coisa na cabeça que não vai ajudar, tu vai piorar. Cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo de saber assim, ok, estou sofrendo perigo, meus filhos estão sofrendo perigo, agora eu preciso agir. E exemplos de violências domésticas nível leve? Imperceptíveis. O cara... Leves. O cara que controla o dinheiro da casa, que não deixa a mulher escolher o carro que a família tem. Cara! E onde que isso acontece? Aonde isso acontece? 99% dos lares brasileiros. Não posso dizer, eu não posso afirmar essa estatística. Eu não vivo também essa realidade, não tem mas... essa estatística. Sim. Mas assim, se o cara vai comprar um carro, ele vai... Pode até pedir pra mulher. Ai, você gosta? Gosto, não gosto. Ele vai comprar o carro que ele quer.
E é o dinheiro da família. Isso é um sinal. Meu Deus! Se a mulher não tem voz dentro de casa... Outro exemplo. Ok, você vai lembrar. Outro exemplo. O homem que acha que tem o nível sexual muito mais alto do que a mulher e quer transar, e a mulher tem que transar. Tem que cumprir com papel de esposa. Sem vontade. Sem vontade é estupro. Alguém abre em Coríntios aí, por favor, hein? Porque essa aí foi. Colocou Paulo. Paulo deve estar se remexendo lá agora ali. O Paulão da quebrada, igual alguém falou? Paulo Tu escutou? de Tarso não curtiu, deu dislike, tá comentando aqui embaixo que se quer transar e a mulher não quer, é estupro. Óbvio. E o contrário é também? Estupro. Claro. Porque existe o estupro feminino. Óbvio. Interessante. Cara, relacionamento você já sexual... transou sem querer? Já. Então você já foi estuprada? Já. De uma forma não que me causasse traumas, como um estupro do que a gente está acostumado a ver. Né? Óbvio, porque tu tá tendo relação com a pessoa que tu gosta. Mesmo sem vontade. Agora assim, ó. Me perdi. Vai. Não, quando a gente fala de transar sem vontade... lembrei. Vai lá. Pode? Relacionamento sexual é a 2, né? A não ser em casos... Mas, teoricamente, a 2. Sim. As duas pessoas têm que aceitar aquilo. Okay. Se uma não aceita, o que é? Então, vamos numa pausa aí, até pra gente tentar... Eu tô tentando equilibrar o seu pensamento com um pensamento mais teológico cristão. Supomos que você não está com vontade. Mas você ama. E você sabe que ele está com vontade. Não Calma, importa. eu não terminei o raciocínio. Tá. Você não está com vontade. Você o ama. Por amor a ele, você abre mão de si mesmo para satisfazer a relação. Você não abriria mão de uma vontade pessoal em prol do outro. Depende. Em relação a sexo, não. Em relação ao sexo, não. Não. Irredutível. Não. É Se eu não quero fazer, eu não vou fazer. Então, o dia que você quer fazer e ele não quer... Imagina, você quer fazer na segunda. E ele fala, não quer? Ele quer na terça. Quando nós dois quisermos, nós dois vamos fazer. E pode ficar tendo esse conflito de agenda a vida inteira. Claro. Ah, tá. Só que existem coisas que tu pode fazer. Ei, João, essa aí... Só que tem coisas que tu pode fazer... Perdão. É treta mesmo. Sim, não é fácil namorar comigo. Agora, depois do trauma, tá? Caramba, eu tô pensando na briga aí. Agora sim, existem várias coisas que a gente pode trabalhar junto pra que a gente tenha vontade junto. Tá? Não quer dizer que, não tô com vontade, não quero ter vontade, tudo que você me fizer não vai me fazer vontade. Não, pelo amor de Deus. Então a gente volta ao exemplo original. Então, às vezes... Agora, assim, ó. O cara, ele chega pra... Tá, claro, eu estou generalizando aqui. Mas, segundo a minha experiência, as experiências que as minhas amigas compartilham comigo, tá? O cara chega pra transar, ele não quer saber se tu tá com vontade, se não tá com vontade, e pronto, acabou. Entende? Ou ele nem te pergunta. Ou ele começa... Cara, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é ser mulher. Isso aqui é um espaço pra você dar voz então, à assim, realidade ó, que você viveu. Ou o cara já começa a pegar no teu seio, sabe? Aí tu fala, não tô afim. E dele já se emburra. Ao invés de, então o que nós vamos fazer? Vamos ligar uma música, acender uma vela. Tu entende? Tu fazer uma coisa que alimente a sensualidade do casal. O homem não quer fazer isso. Entendi, cara. E aí sim é estupro. Tô entendendo, meu. Agora eu entendi. Talvez a gente tá harmonizando. Então, supomos que esse cara ou essa mulher crie um climinha, sabe? Tentou. O outro tá cansadão. Falar, não, hoje não. Mas aí ele cria uma situação. Sim, aí a mulher pode ficar com vontade. Tem uma frase judaica? Ela não pode. Viu? Até o Siri já deixou claro. Se fizesse, era estupro. Ok. Tem uma frase judaica que diz: a ação muda a emoção.
Ela quer dizer mais ou menos assim, no pensamento mais rabínico, que às vezes a mulher fala pro cara assim, já viu essa mulher que implora amor, né? Ou o homem que implora amor, fala que me ama. Você tá com saudade de mim? Essa coisa. É, cobrança. Mas a proposta aqui tá dizendo assim, de tanto você agir, talvez essa emoção interna que ela ainda não está pra fora, ela pode vir. A ação pode ajudar isso. Sim. O carinho pode despertar o interesse, já que o cansaço parece ser maior. Sim. Mas toda a situação, vela, vinho, massagem no pé... Só que não vai ser pegando no peito e já tentando fazer alguma coisa que vai acrescentar aí a vontade, entendeu? Vai diminuir. Então, dica pros homens que estão em casa, Dicas, não homens. comecem pegando... No peito, na bunda ou em qualquer lugar mais sexual. Vai com calma. Então, pega no pé. O seu próximo namorado, se ele assistir isso aqui, ele já tem... Tem meio caminho dado. Precisa ser alto, andar de moto, gostar da natureza e não pegar no peito. Não, mas eu estou bem mais flexível hoje em relação a essas coisas externas, vamos dizer assim. O andar de moto, o ser alto. Mudou? Na verdade, eu nem penso mais em ter um relacionamento, tá? Você não pensa? Posso fazer uma pergunta? Pode. Nada a ver? É nada a ver. Tá bom. Mano, Ai, que medo. Não, eu vou com carinho, com vai. respeito, zelo, pensando, me veio um clique aqui. Será que uma mulher que passou por uma experiência dessa, ela tende a ficar mais flexível e mais vulnerável a um relacionamento lésbico? Ela tende a olhar para uma mulher... Você acha que isso é possível? Acho que não. Ser acendido isso ou não? Pra mim não acendeu, mas eu sei de muitos casos de mulheres que sofreram violência doméstica e se separaram e depois ficaram com mulher. Putz, obrigado, velho. Eu pensava nisso, eu precisava de uma evidência. Porque a mulher entende a mulher. O homem machista não entende a mulher. E nem quer entender. Segura. Então eu posso pensar que essa mulher, ela não era lésbica. Ou talvez era numa sementinha muito pequena e aflorou com o trauma. Interessante, cara. Mas eu também posso pensar que ela não era. Pode pensar que não era. Não tinha nenhuma semente, mas aí tanto trauma. Tanto trauma. Falei, não quero mais amiga... relacionamento com um homem. Eu quero ter um relacionamento com alguém que me faz bem e a minha amiga me faz bem. Eu acho. Interessante, cara. Se tiver alguma mulher que tá assistindo na Contramão Podcast que já passou por isso, cara, eu queria te receber aqui, trocar uma ideia com você aqui. Porque você conhece? Você mora aqui em Londres. Conhece todo mundo, né, velho? É, meu networking é bacana. Caramba, vamos... Eu gosto de escutar histórias. Vamos pôr ela em conexão aqui. Deixa comigo. Seria mais legal se ela não tivesse a sementinha ainda. Eu não conheço a história. A sementinha? Eu não sei, eu acho que tu olhar pra uma mulher e sentir tesão, sabe? Ou se tu é um homem, tu olhar pra um homem e sentir tesão em algum momento da tua vida, mas tu só se relacionou com mulher. Tu é uma sementinha ali, entendeu? Pô, por que eu senti tesão? 1000 grau, hein? Que debate, né, cara? Eu tô pensando... Posso chegar na moda? Pô, você que manda, Tarantino. Tarantino é um ótimo diretor de cinema, você sabe. Sim. Eu só achei engraçado um chamado Tarantino. Mas é com todo respeito e amor, viu? Então, final de julho eu denunciei ele. Certo. E aí entrei num buraco negro, né? Negro? Foi só pra dar o ar? Ai, tipo, desculpa. É uma piada, só pra dizer como a gente tá chato como sociedade. É porque entrei... Não faça... Em águas profundas. Desculpa, não foi essa a minha intenção. Negação também é mais uma piada. Tá. É uma provocação. Tá. Não tenho nenhum problema. Nenhum. Caí em depressão que eu achei que eu nunca mais fosse sorrir na minha vida. Foi esse meu sentimento. Você engordou, tipo, nessa época? Tipo, comeu muito? Teve alguma fuga? Tá. Normal, muito. É normal isso. E aí, eu não sabia mais quem eu era. Porque eu faço terapia há mais de 5 anos, tá? Uou. No ano que eu fiquei casada com ele, ele não me deixou fazer terapia. Tá? Então, eu estou em busca da minha essência e do meu autoconhecimento há muito tempo. E aí, naquele momento de dor, eu não sabia mais quem eu era.
E aí que entra a moda. Porque eu comecei de fora. Eu comecei a usar a roupa para tentar me deixar mais feliz. A usar mais cores. Cromoterapia, né? A influência das cores na vida da gente. Se você tá num quarto muito azul e é depressivo, o azul vai te deixar mais depressivo ainda. Então, não é uma boa cor se você tá com depressão ficar num quarto azul. Então, isso é científico, tá? Eu gosto desse jogo. Gosto da cromoterapia. Então, eu comecei a usar isso depois de meses e meses de depressão. Já era começo de 2020. 2020. Quando eu comecei, aí eu comecei a tentar me cuidar um pouco mais, emagrecer. Eu estava trabalhando muito para pagar as dívidas, que eu tive que pagar todo o casamento, a festa, esse é um outro... Pagou sozinha? 18 mil libras ele me deixou com dívida. Mas enfim, estão todas pagas. Então eu estava trabalhando muito, eu emagreci, aí eu comecei a usar a roupa e as cores para me deixar melhor. E aí eu comecei a estudar sobre consultoria de imagem, porque eu era formada em moda, mas não tinha estudado consultoria de imagem, que é uma outra raiz, né? Outro braço da moda. E aí, a consultoria de imagem foi o caminho mais lindo que eu tive de autoconhecimento. E foi aí que eu me redescobri, sabe? E eu consegui enxergar a Camille na essência que ela é hoje. Quem eu sou hoje. Por isso que eu coloquei. Eu tô ali nua, mas eu tô colorida, eu tô com vida. E isso foi a consultoria de imagem, a terapia, antidepressivo e os Cambá 4, tudo que eu fiz, que me trouxeram essa cor de volta pra minha vida. Top. Tu entende? Sim. E hoje, o que eu faço na minha consultoria de imagem com as minhas clientes, que eu atendo só mulher. Depois eu falo por quê, tá? Sim. Eu atendo só mulher na consultoria de imagem e eu foco muito na questão do autoconhecimento. De tu saber quais são as tuas qualidades. Porque quando tu sabe quais são as tuas qualidades, as tuas forças, cara, tu se torna numa forma de poder que nenhum homem vai conseguir te manter num relacionamento abusivo. Tá aí o link. Cara, isso é muito louco. Nós estamos caminhando para o final, mas eu ainda tenho algumas perguntas para fazer sobre moda, mas aí eu conto com a sua capacidade sintética incrível que você tem. Mas vale muito, eu acho muito legal. Isso é muito legal que serviu. Sartre diz, né? Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com que a vida fez com você. E aí você transformou isso numa limonada, né? Eram limões e você transformou em limonada. E isso é incrível. Isso é muito legal. Eu transformei num mojito. Num mojito, numa caipirinha. Você levou a alto nível. Hoje, se alguém quer contratar sua consultoria de imagem, como é que ela faz? Vai no meu Instagram, tem lá no link na bio, tem o site. Tem o WhatsApp também para me chamar. Eu sou super acessível. Eu respondo todas as mensagens que me mandam. Inclusive, já recebi muita mensagem de mulheres pedindo ajuda e eu vou ajudar na maneira que eu puder. Claro, né? Existem limitações que aí não... Mas eu tento tratar com muito carinho todo mundo que entra em contato comigo e em breve vai ter a consultoria de imagem online. Que top! Que é o Moda Terapia. Que quem vai me ajudar no lançamento? Uma chance. O mestre do tráfego, né? O João vai estar nesse projeto lindo que eu acredito que vai tocar muitas mulheres. Muito legal. Qual que é o seu Instagram? Camille.Arendt. Que a pessoa digitar Arendt é a coisa mais fácil do mundo. Tu sabe que tem outra guria chamada Camille Arendt que se formou... Que ela é de janeiro, eu sou de janeiro. Uau. Ela é do mesmo ano, só não é do mesmo dia. E ela também tem curso de moda? Não acredito. Só que ela é lindíssima. Bem linda. Caramba, senti uma dor aí nessa... Ela é lindíssima. Porque daí, tipo, sacanagem. Tem duas Camille meio que igual. E aí eu sou a Camille mais feinha, sabe? Menos linda. Já tem um processo de empoderamento e autovalorização.
Super linda. Viva a Mãe Natureza, Camila.Arendt. Camille, desculpa, foi o que eu disse, acho que você ouviu errado. Quebrou o gelo. Cara, foi muito louco. Massa, né? Várias conversas aqui, né? Desde quarta dimensão, a faca no pescoço, eu gostei. Foi muito bacana. Daria pra gente falar um pouquinho mais sobre moda. Mas a gente deixa isso pro pessoal seguir você no seu perfil. Essa aqui foi a Camille.Arendt. Antes de eu fechar, você quer olhar para aquela lente ali, você e a lente, você e a sua audiência, e deixar a mensagem que você quiser, no tempo que você quiser, a lá Tarantino ou não, você que manda. Tá. A minha mensagem, então, não é nem só para as mulheres, é para todo mundo, assim, ó. Pra gente ter mais empatia pelo outro, sabe? Tentar entender a dor do outro. E algo que eu acredito muito, como eu falei do negócio do autoconhecimento, eu acho que é essa força que precisa dentro da gente para a gente se mover. Então, qualquer sonho que a gente tenha, se a gente sabe as nossas forças, as nossas qualidades, os desafios que a gente precisa se desenvolver, a coisa acaba ficando mais fácil. Então, procure uma forma de autoconhecimento, porque é uma jornada linda e transforma, por experiência própria. E me sigam no Instagram. Jornada do Autoconhecimento, um bate-papo top. Camille.Arendt, um bate-papo agregador. Muito obrigado a vocês que ficaram até o final. Tamo junto. Esse foi mais um Na Contramão Podcast. Toda segunda-feira, às 19h30, ao vivaço no YouTube. Eu espero você lá no chat online, trocando uma ideia com a gente. É nóis e até a próxima. Valeu.